Nós vamos continuar a unidade sobre relevo. No primeiro vídeo, a gente viu o tema 1, que tratava sobre a estrutura interna da Terra. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre o tema 2, que é as placas tectônicas dos continentes. É importante, muito importante, eu já coloquei o vídeo, o primeiro vídeo de estrutura interna já faz um tempinho. É importante vocês revisarem, o conteúdo. Eu pedi para vocês fazerem resumo, vocês fizeram um mapa mental sobre a estrutura interna da Terra. Então, um assunto ele está conectado com o outro, tá bem? Então, é super importante que vocês revisem o primeiro vídeo e continuem assistindo esse vídeo para fazer conexões, Porque esse aqui é um assunto muito importante, vai ser cobrado de vocês lá no futuro. E esse modelo, que eu escolhi para explicar para vocês, eu não sei se vai ser suficiente. Então é super importante a gente, se dedicar além do necessário para conseguir tentar compreender o assunto. É importante vocês se organizarem. Eu sei que eu já falei sobre isso e tá sendo um pouco cansativo e chato, mas é importante vocês fazerem a organização de vocês, do caderno de vocês, fazer as atividades direitinho, fazer os resumos, procurar outras fontes para tirar dúvidas. Se ainda assim não conseguirem compreender, me procurar, insistir, em tirar as dúvidas comigo mesmo, tá bem? Para que vocês não possam ser prejudicados. É importante agora, nesse momento, vocês amadurecerem um papel de vocês como estudante. Então, eu começo esse vídeo, esse retorno, ao estudo de relevo, relembrando vocês isso, que é muito importante vocês também terem comprometimento. E eu vou tentar sempre fazer os vídeos aqui da melhor maneira para que vocês possam compreender. A imagem no fundo aí, inicial, que tem as placas tectônicas dos continentes, provavelmente vocês já devem ter vistos, que mostra aí como os continentes eles se movimentaram. Tem até filmes, como A Era do Gelo. Para quem não assistiu, assista. Não é cientificamente muito fiel, porém dá para vocês terem uma noção que no filme, mesmo sendo infantil e não sendo ali, viu, como aquele documentário que eu passei para vocês, que é cientificamente leal, à ciência, o filme ele não é. Tem coisas ali, imprecisões que não condizem com a ciência, mas dá para vocês terem uma noção que houveram mudanças na Terra. E isso o filme ele consegue passar direitinho pra gente, que houve mudanças, que os continentes se movimentaram, e enfim, os continentes continuam se movimentando. É importante vocês entenderem isso, porém eles se movimentam de uma maneira muito lenta. Por exemplo, nós estamos no continente sul-americano. Esse continente, ele a cada ano se separa 1 centímetro do continente africano. A gente vai ver isso mais na frente no mapa, mas é só para vocês terem uma noção de que os continentes eles estão o tempo todo em movimento, mas é um movimento bem lento que nós que vivemos muito pouco não conseguimos perceber, tá bem? Então vamos agora focar aqui no conteúdo. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Vamos lá. Pra gente poder começar, a gente vai estudar. Ele não foi exatamente a primeira pessoa a ter notado o movimento que os continentes fazem, Mas ele foi o que primeiro tentou explicar e comprovar, por meio de evidências que isso estava acontecendo. Então, você consegue imaginar os continentes se movimentando? Enfim, ninguém conseguia imaginar uma coisa dessas, porque os continentes eles são massas territoriais muito grandes. A gente não imagina que força faria os continentes estarem em movimento. Entretanto, esse homem bem, Alfred Wegener, é importante vocês lembrarem do nome dele no futuro, vai ser cobrado por mim em atividades avaliativas, em atividades em geral. Quem é esse cara? Ele é um cientista alemão e em 1912, em um período em que não havia tecnologias tão avançadas assim, tão desenvolvidas, mas já naquele período, no início do século XX, ele desenvolveu uma teoria chamada deriva continental. E o que essa teoria consistia? Ele acreditava que os continentes atuais eles são originários de um único continente, que todos os continentes já estavam ali, todos juntos em um único continente, em um super
continente há centenas de milhões de anos atrás, e esse continente é denominado Pangeia, tá bem? E aí eu quero que vocês compreendam, essa é a essência da teoria dele, que é chamada teoria da deriva continental. Em 1912, Alfred Wegener, ele disse em um estudo científico dele que os continentes eles formavam ali um supercontinente chamado Pangeia, e que esses continentes eles se separaram porque eles se movimentam, e aí eles se separaram, tá bem? E ele foi motivo de piada na época. Todos os outros cientistas da época não levaram a sério a teoria dele, porque ele não conseguia comprovar como os continentes se movimentavam, que força fazia esses continentes se movimentarem, compreenderam? Então, ele morreu em 1930, inclusive ele morreu numa expedição no Polo Norte. Ele era um cara extremamente assim, que ele viajava o tempo todo para conseguir realmente fazer esses estudos dele, né? E ele morreu e a teoria dele não foi comprovada, tá, gente? A teoria dele foi comprovada posterior à morte dele. Então, ele foi mesmo em vida. Ele não foi reconhecido pela teoria dele, ele estava certíssimo. Então, um dia, os continentes eles estavam todos juntos num continente chamado Pangeia, tá bem, ó? América, África, Antártida, Austrália, todos eles estavam juntos. Essas imagens que eu coloquei nesse slide aqui, na verdade, elas representam evidências da teoria da deriva continental. Que evidências? Entendam, evidência não é exatamente prova, tá bem? É uma evidência, uma possibilidade. Então, o Alfred, ele tinha, o Wegener, na verdade, prefiro chamar Wegener para vocês poderem assimilar o nome dele e não esquecer. O Wegener, ele tinha aí tinha suas evidências, ele tinha ali uma desconfiança, mas ele precisava de mais para comprovar que acontecia de fato esse movimento. Nessa primeira imagem maior que vocês veem aí, vocês podem observar que existem bem ali faixas coloridas, né? Por exemplo, entre o sul da América e a África tem uma faixa laranja. É porque ali ele conseguiu coletar alguns fósseis de animais, tanto na África quanto na América do Sul. Só que a gente sabe que atualmente, né, a América do Sul e a África tem um oceano enorme, que é o Oceano Atlântico, entre esses dois continentes. E os fósseis de animais que ele encontrava, eles eram animais de pequeno porte e terrestres. Eles não eram, eles não iam nadar o Oceano Atlântico para poder chegar ali no outro continente. Então, o que parecia, né, é que, na verdade, esses animais, eles circulavam livremente ali entre a África e a América do Sul. E para isso ocorrer, só se esses continentes estivessem juntos, não separados. A mesma coisa a gente observa ali naquela faixa marrom, África, Índia e Antártica. É encontrado fósseis nesses 3 locais, como se um dia esses animais pudessem andar livremente. E na setinha vocês podem ver aí que animais foram esses, ou plantas, fósseis de animais e plantas, que ele encontrou nessas faixas, aí essas faixas verde, ali entre a América do Sul, África, Antártida e Austrália, ali a faixa azul, América do Sul e África. Ele encontrou aí esses fósseis que possibilitariam aí a gente pensar que um dia esses lugares estavam juntos, né? Nesse continente chamado Pangeia. A outra evidência importante que Wegener conseguiu coletar é que, se vocês observarem, está na segunda imagem bem ali, a América do Sul, ela se encaixa perfeitamente na África. Então, nos dá a entender que um dia, como num quebra-cabeça, esses continentes, eles estavam juntos, né? Isso vai ficar mais, assim, evidente aqui nessa imagem aqui que eu mostrei, tô trazendo para vocês, ó, que é todo aí o processo de separação dos continentes. Ali há 230 milhões de anos atrás, nós tínhamos um supercontinente que era a Pangeia. E aí, essa Pangeia, ela foi se separando, né, em vários continentes. Há 135 milhões, a gente já tem aquela configuração ali. Há 150 milhões, a gente tem aquela configuração ali. E nos dias atuais, a configuração que nós conhecemos. Então, dá para notar aí que essa separação não foi de um dia para o outro. Por exemplo, no filme A Era do Gelo,
a gente vê que num dia eles acordam e pá, tá o continente se separando. Não foi bem assim, não foi de um dia pro outro. Tipo, acordamos e os continentes estão se separando. Foi ao longo de milhões de anos, tá bem, gente? Como vocês podem ver aí nessas imagens. Então aí vocês podem ter uma noção de todo esse processo até os dias atuais. E como eu disse para vocês, a teoria de Wegener foi comprovada bem depois da morte dele, lá em 1960, tá bem? E aí nós temos a teoria das tectônicas de placa. Para quem não lembra, lá na nossa primeira aula a gente viu que a crosta terrestre ela é fragmentada em placas tectônicas, tá bem? Que nem basicamente, a crosta terrestre ela é tão fininha que os movimentos que o magma faz lá no manto fragmentaram a crosta terrestre em pedaços, né, em placas. Essas placas elas ficam se movimentando em cima do manto como se fossem barcos no mar. É isso que faz o movimento dos continentes. Os continentes eles estão em cima dessas placas e essas placas elas estão se movimentando em cima do magma que está lá no manto. O magma ele é pastoso, líquido e está fazendo um movimento. Então é como se fosse, por isso que o nome da teoria de Wegener é teoria da deriva continental, deriva, como um barco derivando no mar. É como as placas elas fazem esse movimento de deriva, de movimento ali. Então, o que faz essas placas se movimentarem e o que o Wegener não conseguiu comprovar são o magma. É o movimento que o magma faz no manto. Esse movimento gigantesco que o magma faz é uma força que permite aí que as placas se movimentem, tá bem? E ele não conseguia comprovar isso, mas aí após a Segunda Guerra Mundial, diversas tecnologias foram aí desenvolvidas, como o sismógrafo. O que é um sismógrafo? O sismógrafo, ele consegue captar os movimentos e também o tipo de material que existe no interior da Terra. Então foi comprovado que nós temos ali no fundo do oceano ali a divisa dessas placas tectônicas e abaixo dessas placas a gente tem aí um magma no estado líquido fazendo esse movimento, tá bem? Então, basicamente, foi a partir desse momento que nós tivemos como comprovar essa força que fazia as placas tectônicas se movimentarem e, por sua vez, também os continentes, é que a gente tem a teoria de Wegener comprovada. E aí nós temos um mapa mostrando aí as principais placas tectônicas, aliás, todas as placas tectônicas. Eu quero que vocês se atentem aos movimentos. Olha na legenda do mapa. A gente tem a linha rosa, uma linha rosa, limite entre as placas tectônicas. Ali a setinha, que uma setinha vai oposta à outra, a gente tem área de separação de placas. Então vocês podem perceber, por exemplo, que ali é a placa do Pacífico. Se possível, deem pausa, procurem, viu, gente, para vocês identificarem o que eu tô falando. A placa do Pacífico, ela tá se separando da placa de Nazca. Quais são as outras placas que estão se separando? A placa indo-australiana está se separando da placa da Antártica. A placa euroasiática está se separando da placa norte-americana. O que eu disse ainda agora para vocês? Que a cada ano, cerca de 1 centímetro, a América do Sul se separa da África, porque a placa sul-americana está indo para um lado e a placa africana está indo para o outro. Não sei se vocês estão conseguindo observar isso. E a setinha que aí uma vai de encontro à outra, nós temos área de choque de placas. Então, vocês podem observar, por exemplo, ali a placa norte-americana está se chocando com a placa do Pacífico, né? Então, a gente tem também a placa de Nazca se chocando com a placa sul-americana. E assim por diante, ali a placa indo-australiana se chocando com a placa do Pacífico. Bem ali onde tem a placa do Pacífico indo em direção a uma placa que está acima da placa das Filipinas. Eu vou marcar aqui para vocês poderem conseguir ver. Aqui, ó. Bem aí, esse encontro de placas é que deu origem a ilhas vulcânicas que formam o Japão. Bem aqui a gente tem o Japão, tá, gente? Então, basicamente, é por conta desse encontro de placas que nós temos aí a formação das ilhas vulcânicas do Japão. A gente vai entender melhor isso mais na frente, porque a gente vai estudar agora o movimento das placas tectônicas. Como vocês observaram aqui, a gente tem movimentos dessas placas, né? De choque, de encontro e de separação.
E esses movimentos, eles ocorrem por conta das correntes de convecção. Lembra que eu falei para vocês que as placas tectônicas se movimentam por causa do movimento que o magma faz ali no manto? Esse movimento tem um nome chamado corrente de convecção, tá bem? O movimento que o magma faz no manto é chamado de corrente de convecção. E por que isso ocorre? É por conta de um processo, gente, que a física explica, que tá simulado bem nessa primeira imagem que tá indo para vocês. O que acontece com a água quando ela tá sendo fervida no fogo, no fogão? Basicamente, gente, é o seguinte, prestem bem atenção no que eu tô dizendo para vocês, tá? Olha, o líquido, quando ele tá mais quente, ele fica menos denso, mais leve e sobe. Quando ele resfria, ele fica mais denso, mais pesado e ele desce. Então, o que acontece com a água? Bem aqui, ó, próximo onde está o fogo, vai ser mais quente. No topo da panela vai ser menos quente. Então, quando a água ela ferve e fica mais quente, ela fica mais leve e sobe. Aí lá em cima ela resfria e aí ela fica mais pesada, ela desce. Aí esse movimento vai fazer um movimento circular o tempo todo, ela tá circulando. A mesma coisa acontece lá no manto. O magma que tá aqui, ó, ele aquece, sobe, resfria, desce. Então ele faz um movimento circular que é chamado de correntes de convecção. Assistam quantas vezes for possível para vocês poderem entender isso. É muito importante, tá bem, gente? O que é um movimento de corrente de convecção? E as correntes de convecção não acontecem só na panela. Quando vocês estiverem lá vendo a mãe de vocês cozinhando, fervendo a água para fazer o café de manhã, vocês olhem ali, virem para ela e falem. Pode ser para a mãe, vó, tia, o que for. Olha, o que está acontecendo aqui nessa panela é a corrente de convecção. A professora de geografia me explicou isso. Basicamente, a água do fundo da panela que está mais quente sobe, resfria ali em cima e desce fazendo um movimento que faz a água borbulhar quando chega no ponto de fervura. Muito bem, isso acontece lá no manto, isso acontece também com o ar na atmosfera. Sabe quando eu tava tendo aquelas ventanias aqui em São Luís, que vocês viam ali, estavam assustados achando que estava acontecendo um furacão? É porque basicamente também acontece esse processo na atmosfera que faz o ar se movimentar de cima para baixo, de baixo para cima, e que aí é assim que surgem os furacões. Nós vamos ver isso lá em atmosfera mais lá na frente, tá? Nós vamos voltar aí em movimento de convecção quando a gente falar do surgimento dos furacões, origem dos furacões. Enfim, então, por conta das correntes de convecção, as placas elas podem ter 3 tipos de movimentos. Um movimento onde elas se colidem, nós vamos chamar esse movimento de movimento convergente. O que é o movimento convergente? As placas colidem uma contra a outra. Pode ter um movimento onde elas se afastam uma da outra, como a América do Sul está se afastando da África, é o movimento divergente. E nós temos um terceiro movimento, que é quando elas se atritam. A gente vai ver daqui a pouco uma imagem que ilustra isso. Elas estão meio que se esfregando uma na outra, elas não estão nem indo de encontro, nem se separando, elas estão se esfregando, e aí a gente tem um movimento de transformante, tá bem? Então, olha só. Bem aqui, a gente tem um exemplo, né, de movimento divergente, né? A placa norte-americana, ela tá se separando da placa euroasiática. E aí, entre essas duas placas, nós vamos ter ali a cordilheira meso-oceânica, tá bem? E aí, o que vai acontecer? Ah, tia, vai ter um buraco ali no meio entre as duas placas, já que elas estão se separando? Não, não tem um buraco. Por quê? Porque quando elas se separam, o magma, ele sobe, né? E quando ele sobe e chega próximo ali da superfície, ele resfria e vira rocha. Então, o tempo todo é como se estivesse mesmo sendo uma ferida sendo aberta, e o magma ali, ele vai resfriando e vai ali, entendeu? Tapando o buraco que está sendo aberto
pela separação das duas placas tectônicas. Então, não, vocês não vão encontrar um buraco ali entre as duas placas, porque o magma preenche, resfria, vira rocha e continua aí a formação da placa. É como se a placa estivesse se renovando, né? Porque aí esse magma que resfria começa a fazer parte da placa, tanto da placa norte-americana quanto da placa euroasiática, tá bem, gente? E aqui já é o outro movimento, é o movimento de convergência, tá bem? Ali era um movimento divergente, né? E aqui é o movimento convergente. E aqui a gente pegou o exemplo da placa de Nazca e a placa sul-americana, que inclusive dá origem, aliás, gente, os movimentos convergentes de placa, encontros de placa, dá origem aí a dobramentos modernos que nós vamos chamar de montanhas. A gente vai ver no capítulo de relevo, viu? Então, peguem logo essa informação para que não, né, vocês não fiquem perdidos lá em relevo. O que acontece? Nós temos duas placas se chocando. Uma placa, a placa mais densa, mais pesada, ela vai afundar. Quem é que está afundando aí? A placa de Nazca. Como ela é uma placa oceânica, que está ali coberta pelo oceano, ela é mais densa, ela é mais pesada, porque existem alguns tipos de minerais no oceano que tornam ali a densidade da placa ficar mais densa. Então ela fica mais pesada, ela afunda em direção ao manto. Ai, tio, o que acontece com a placa quando ela afunda em direção ao manto? Ela fica tão quente, né, que entra em fusão. O que é entrar em fusão? Do estado sólido para o estado líquido. Então essas rochas, elas derretem e viram magma, tá bem? O magma, quando resfria, vira rocha. Ó, agora eu tô fazendo assim uma grande revelação na cabeça de vocês, né? É basicamente isso que acontece. Então essa bloco de rocha, que é a placa tectônica, afunda para o manto e ali derrete, entra em fusão e começa a fazer parte do manto em forma de magma. E a placa sul-americana, que é menos densa, ela vai chocar contra a placa de Nazca, e aí essa placa ela vai dobrar, porque ela não vai ter para onde ir, então essa placa começa a forçar esse dobramento, ela começa a se dobrar, porque não tem para onde ir. Imaginem o seguinte comigo, eu tô estendendo um tapete, e esse tapete eu vou empurrar esse tapete para a parede. Quando chega na parede, esse tapete não tem mais para onde ir. O que acontece com o tapete? O tapete ele começa a fazer dobras, né? Porque não tem mais para onde ir. E eu continuo empurrando. Quem é que tá empurrando aí na imagem? É o magma, tá empurrando nos movimentos de convecção a placa em direção à placa de Nazca, mas não tem mais para onde ir. Então o que acontece? A crosta ela começa a se dobrar. E aí a gente tem aí a montanha, a cordilheira de montanhas, que no caso aí dessa imagem é a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes são dobramentos da placa, tá bem, gente? E ainda tá acontecendo. Nesse momento, a placa sul-americana tá se chocando com a placa de Nazca e tá acontecendo ainda esse dobramento. A dobra ainda tá acontecendo. Então, a Cordilheira dos Andes ainda tá se formando. Compreenderam? E aí, como eu disse para vocês, ó, nós também temos um movimento transformante. Olhem a segunda imagem como uma placa. Ali é a placa norte-americana e a placa do Pacífico, tá, gente? Uma placa, ela tá indo em direção oposta à outra, ela tá se esfregando. Então, aqui é exemplo a falha de San Andreas, que ocorre esse movimento transformante. Nessa região onde acontece esse movimento transformante, lá em San Andreas, tem até um filme sobre isso, acontecem muitos terremotos por conta disso, tá? Porque acontece um atrito. Imagine, gente, dois blocos de rocha se atritando um ao outro. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido. Vai ser passada atividades para vocês poderem fixar esse conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, assistem quantas vezes for necessário, façam um resumo, façam as atividades, lembre-se de tirar as dúvidas de vocês. Vamos tentar aí superar esse momento de pandemia, tentar superar da melhor forma possível. Eu estou aqui tentando me dedicar ao máximo para auxiliar vocês, a fazer vocês compreenderem um assunto. E eu espero que eu esteja conseguindo pelo menos um pouquinho, gente. Então, vamos lá, cada um fazendo sua parte, se esforçando, não desanimem, tá bem? Até a próxima!